O Império Inca, que veio obviamente de uma civilização, a civilização Inca, foi um vasto império que, diga-se de passagem, foi um dos maiores e mais poderosos do mundo. Bom, pelo menos foi o maior da América pré-colombiana, tendo todo o centro de seu poder, seja ele militar, político, econômico, enfim, todo este poder ficava centralizado na cidade de Cusco, que atualmente é uma cidade peruana que tem uma população até bem considerável, com pouco mais de 400 mil habitantes, e que também era a capital do mesmo. O Império Inca, que na língua mais falada de seus habitantes, a língua predominante era Quichua, era chamado de Tahuantinsuyo, onde Suyo significa terra, por isto este nome. Teve seu surgimento no século XIII, porém o Império só se tornou de certa forma Império a partir do ano de 1438, onde incorporou várias regiões da América do Sul, tendo sua maior parte o Equador e o Peru. Porém deve ser citado outras regiões e países que também compõem este Império, tendo entre eles as regiões da Argentina, Chile e Colômbia. O Império era tão grande que sua extensão chegava a quase 2 milhões de quilômetros quadrados, o que pode não parecer muito comparado, por exemplo, ao Brasil, que hoje tem pouco mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Mas tendo em conta que foi um império que durou um curto período e que estamos falando de algo que era de fato há mais de 500 anos, podemos dizer que era um império realmente colossal. Eles tinham um jeito bem sutil de tratar e de conquistar novas terras, novos povos, diferente de outras sociedades, como os astecas e algumas outras daquele tempo. Eles davam aos povos a escolha de serem dominados e aceitar este domínio, sob o fator de que, se eles não resistissem e se aliassem de boa vontade ao império, eles teriam um bom tratamento, teriam dignidade e teriam igualdade por parte dos incas. Caso contrário, eles seriam tomados à força mesmo. Um dos fatores muito importantes deste império era que eles davam valor máximo ao trabalho, literalmente, era muito valorizado quem trabalhava, até porque só recebia a reencarnação, que era uma crença bem difundida entre eles, quem não fosse preguiçoso, quem realmente colocasse a mão na massa. Claro que haviam outras premissas para reencarnar, porém o princípio de todas era uma vida socialmente justa, ou seja, você fazia seu trabalho, você trabalhava, você se dedicava e não fazia mal ao próximo. E sobre o trabalho eram feitos pagamentos e recompensas de certa forma justas e periodicamente, também se diferenciando de vários povos e civilizações na época, pois em outros vários governos os meios de trabalho eram dominados por escravos. Este povo também tinha uma sociedade extremamente avançada na época, pois o seu poder militar, o seu poder científico, a astronomia, a agricultura, a engenharia era extremamente avançada na época, tendo como a engenharia civil uma das coisas mais avançadas que aquele povo tinha. A agricultura daquele povo também era muito poderosa, pois naquele tempo eles tinham sistemas de irrigação extremamente eficientes. Aí você pode estar se perguntando, como este império vem ao fim, como este império ruim? Bom, por mais que tenha sido um grande e vasto império, com poder militar, científico e com tudo que eu falei, eles ruíram um momento de fragilidade. Dois irmãos, Huáscar e Atahualpa, estavam dispostos a assumir o trono de seu pai, que havia falecido e então se tornarem Sapa-Incas, que era nomeado imperador e recebia este nome. Os Sapa-Incas também eram imperadores e eram considerados divindades. E foi neste momento em que os espanhóis aproveitaram a ocasião e tomaram o tão poderoso Império Inca, causando a sua decadência e acabando com o que talvez fosse e poderia ser a civilização mais moderna e avançada de todas. Eu separei algumas curiosidades para o fim deste vídeo e que são realmente muito interessantes. Machu Picchu era uma cidade inca muito importante e até hoje é muito famosa, sendo que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Acredita-se entre os historiadores que os incas detinham dezenas e dezenas de espécies de vegetais diferentes, sendo as principais o milho, a batata e a quinoa. A lhama era muito usada por eles, tanto como meio de transporte eficaz, quanto para o uso de sua lã, sendo uma região muito fria onde estavam, e era crucial que eles se abrigassem com a lã para se aquecer. Enfim, era isso que eu gostaria de falar neste vídeo, coisas muito interessantes, fatos históricos sobre essa sociedade que era muito importante, e até a próxima. Tchau, tchau.